Boa noite, maravilha! Chegando aqui para mais uma live, né? E nessa noite com um tema aí muito interessante, na verdade, porque os seus clientes compram os seus serviços, né? Esse é o tema que tá lá, ou pode ser também os seus produtos, né? Por quê? Por que que isso acontece? É um tema para se refletir. E nesses dias nós temos trazido tantas reflexões aqui, por quê? O nosso intuito é crescimento, né? Essas lives, né? Quem não me conhece, sou Elaine Gonçalves, que às vezes tem pessoas que estão chegando aqui depois. E quem não me conhece, eu sou Elaine Gonçalves. Estou cabeleireira já há 18 anos, aí na área da beleza. Já quebrei, então quando eu falo da gestão, eu acho ela importantíssima, porque eu falhei por falta de gestão. E eu falo sempre assim, o que a gente passou, a gente não quer que as pessoas passem. Não é verdade? Então, eu fui aprender, eu fui entender um pouco. Na verdade, eu não fui, não. Eu estou ainda no processo, porque eu acho que a gente nunca vai estar pronto 100%. Sempre vai ter novos desafios, sempre vão acontecer coisas que nós vamos desejar aí entender um pouco mais para fazer com que aquilo dê certo, né? Então, sempre vai ter novidade, sempre vai ter inovação. Ainda mais no momento de tantas novidades, de tanto crescimento, de tanta informação, a gente sabe que a gente sempre tem algo para aprender. E nessa caminhada aí na área da beleza, apaixonadíssima pela área da beleza, apaixonada por negócio, eu gosto muito de aprender, de ver as pessoas que tiveram resultados. E nasceu no coração esse desejo também de compartilhar daquilo que eu aprendo, daquilo que eu estudo, daquilo que eu coloco em prática, né, na minha vida, na minha profissão, nos negócios que a gente tem, né, que eu ajudo meu esposo aí também no que ele faz, então isso é muito legal. Já trabalhei também como CLT, já trabalhei dentro de empresas, mas sempre fui muito curiosa, sempre com muita vontade de aprender. E nós estamos aqui todos os dias, 8h30 da noite, numa maratona de lives de 30 dias, para poder compartilhar mesmo conhecimento, fazer reflexões, para que nós, profissionais da área da beleza, possamos crescer. Porque eu acho que nós precisamos ter uma mente ilimitada. Ilimitada, não uma mente limitada, não aquela estabilidade onde a gente fala assim, cheguei até aqui, agora tá tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. Olha, a gente pode levar aí um balde de água fria, porque quando a gente para, as coisas tendem a continuar e a gente pode ser atropelado pelas coisas que estão em continuidade. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Muito cuidado, a não ser que realmente você já esteja naquela zona de conforto, assim, já tô aí com uma aposentadoria muito boa, não tenho mais nada para realizar, não preciso ajudar ninguém, não tenho mais nada que eu queira de tão significativo que eu preciso correr tanto atrás. Não quero mais estar realizado, isso não é importante, não quero mais ter reconhecimento. Então, tudo bem você achar que tá bom por aí. Mas se você é como eu, né, tem sonhos, tem objetivos, gosta de ajudar pessoas a se desenvolver, não dá para ficar parado. Então, essas lives acontecem mesmo para que a gente possa aí prosseguir, para que a gente possa crescer. E eu gosto muito da Bíblia, quem me conhece sabe, e antes de eu começar essa live me veio uma história da Bíblia. Logo depois que Jesus, né, ele foi crucificado, Pedro, que era um dos seus discípulos que andava ali com Jesus, que fazia parte da equipe ali de Jesus, né, Pedro decidiu que ia voltar a pescar. Porque Jesus chamou ele quando ele pescava e chamou ele para pescar homens. E ele decidiu que ele ia voltar para a pesca, né? Talvez muitas das vezes quando a gente tá sem perspectiva ou passou por uma frustração muito grande ou perdeu a confiança em nós, porque assim como eu, pode ter aí tido fracassos e aí às vezes a gente perde a confiança. Pedro também estava assim, mas Pedro, ele voltou lá de onde ele veio e ele voltou a pescar. Mas naquela noite que Pedro decidiu voltar a pescar, ele não pescou nada. Na verdade, ele não pescou nada. Ele não conseguiu nada. Mas quando amanheceu, né, eles viram um homem ali e esse homem perguntou para eles se eles
tinha alguma coisa para comer, e eles falaram que não tinham, né? Porque eles não tinham pescado nada. E ele falou, olha, volta lá, joga a rede, fala que pro lado direito, né? Vocês joguem a rede, lancem a rede, né? Pro lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles assim fizeram. E realmente eles pescaram muitos peixes. Então, por que eu tô falando dessa história? Porque muitas das vezes a gente chegou num ponto da nossa vida onde a gente fala assim, vou continuar fazendo o que eu fazia e tá tudo bem, vamos tentar por aqui, não deu, amanhã a gente faz de novo. Mas quando a gente tem direção, quando a gente tem aprendizado, quando a gente ouve uma direção, com certeza fica tudo mais fácil, fica tudo mais simples. Então, realmente, mas você tá dizendo... Não tô dizendo nada. Eu tô dizendo que nós estamos juntos, que nós estamos no mesmo barco. Assim como o Pedro, quando decidiu voltar a pescar, tinha um monte de ali que foram junto com ele. Os outros falaram assim, disse Simão Pedro, vou pescar. E os outros falaram assim, nós vamos com você. Então, esse é o sentido da coisa, vamos juntos, né, crescer na área da beleza. Opa, mas nós somos aí todos concorrentes, não existe isso, gente, não existe. Como eu falei, existe uma estatística que nós, como um profissional, conseguimos atender aí até 500, 600 pessoas de uma população, né, então... Nós somos limitados nesse sentido, mas quando nós trabalhamos juntos, nós também vamos ver os nossos colegas crescerem e outros serem atendidos, né? Então, esse é o nosso papel, trabalhar junto para o crescimento de todos. Então, é isso que a CIE está aqui fazendo, ok? Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje, né? Eu até fiz ali algumas perguntinhas lá tem algumas perguntinhas lá no nosso store, né? Depois eu fiz até um vidinho falando que se você acha que o diferencial está no seu preço, porque o seu preço é mais baixo do que o fulano, ou porque o seu produto é de mais qualidade, ou porque você tem a chapinha que faz não sei o que, não. Isso hoje, né? Preço, ele não é diferencial, por quê? Aquela cliente que vai atrás de você por causa de preço, se ela encontrar alguém que faça igual a você, ou até um pouquinho melhor e cobre menos, ela vai embora. Sabe por quê? Porque ela valoriza o preço baixo. Então, ela vai embora. Agora, se você pensa, o meu diferencial é a minha qualidade. Gente, qualidade não é mais diferencial, porque qualidade se tornou obrigação. Né? É nossa obrigação entregarmos um trabalho de qualidade, é nossa obrigação entregarmos essa qualidade para os nossos clientes. Entregarmos a excelência, como nós falamos ontem, né? Que as pessoas que se destacam, que crescem, que evoluem, são pessoas que têm excelência no que fazem. Então, a excelência, ela é uma obrigação nossa, no sentido, porque se a gente quer crescer. Então, a qualidade, ela entra dentro de um parâmetro de qualidade não é diferencial. Todo mundo tem que entregar qualidade de alguma maneira. Não é verdade? Lógico, mas existe gente que não entrega qualidade. Com certeza existe. Mas nós estamos falando aí, quando a gente se depara no mercado, onde a gente tem outras pessoas que também trabalham, a gente precisa ver não o que ela está fazendo, mas o que nós podemos fazer diferente. O que nós conseguimos fazer, né? Já tô entrando aí na essência dessa live de hoje, porque a essência dessa live de hoje é a experiência e a diferença que nós podemos aí realmente entregar para o nosso cliente. Então, preço, ele não é diferencial, tá? Pensa bem nisso. Se você lá, o seu vizinho colocou 30, você coloca 25, você só tá entrando numa guerra e vai chegar uma hora que você não vai conseguir sustentar, porque muitas vezes, igual a gente falou na live de ontem, os custos não são iguais. Cada profissional, cada empresa conhece seus custos. Você sabe quanto que você pagou no seu produto, o quanto que é o seu aluguel, o quanto que é a taxa da maquininha do cartão que você paga, né? O quanto você perde de taxa se você
dividir o seu serviço, você sabe o preço da água, da luz, né, do que você entrega lá dentro, de tudo que você faz, né? O que você tem de gastos fixos e variáveis, enfim, é isso. Então, você sabe de você, mas você não sabe do seu concorrente. Você não sabe, né, o como ele adquiriu as coisas e o porquê que ele tá fazendo. Então, a gente seguir eu tô batendo nessa tecla porque a gente vê muito isso acontecer, né? A gente vê muitas pessoas ficarem preocupadas lá na selagem e tal. Nós não temos que ficar preocupados, nós temos que nos preocupar com o que nós podemos fazer diferente. É continuar o nosso trabalho, é fazer a nossa parte, é ir para cima com aquilo que nós temos e que nós podemos incrementar no nosso trabalho, que nós podemos entregar para o nosso cliente. E para falar dessa entrega, não tem como falar de uma palavra que hoje está muito usual. Não sei se você já observou muitas pessoas falando da experiência. O que é essa experiência hoje? Não tem nada a ver com o preço, com o prazo ou com a qualidade do nosso serviço. O cliente hoje, ele quer uma experiência de saber as real vantagens que ele vai ter ao adquirir o nosso produto ou o nosso serviço. Qual é a vantagem que ele vai ter? Ele quer saber disso, que vantagem ele tem de escolher o seu serviço, de comprar o seu serviço ou de comprar o seu produto e não o do seu concorrente, né? O meu cliente, ele quer saber qual é a vantagem, o que eu posso entregar para ele a mais, né? Porque ele pode escolher o meu concorrente. Então, é isso que eu preciso pensar no meu diferencial, criar experiências. As coisas, elas realmente não vão acontecer assim do nada. Então eu vou começar a criar experiência para o meu cliente. Como? Primeiro, você precisa construir aí um relacionamento. Não tô falando um relacionamento que a gente vai pegar agora, vamos ser, como diz aí, o best, não. E não apenas também saber a data de nascimento, o dia do aniversário, se tem filhos ou não. Não é só essa coisa superficial. É realmente entender ali a real necessidade. Às vezes, essa necessidade ela é tão intrínseca que às vezes nem o cliente consegue expressá-la, mas você, como uma pessoa que deve se preocupar em entender das pessoas para conseguir ter uma boa escuta do seu cliente e conseguir entregar para ele uma experiência que atenda a expectativa ou mais, que supere a expectativa. Como diz aí um grande influencer, ele fala assim, ó, tirar o uau do seu cliente. Isso faz toda a diferença. Por que o cliente compra o meu serviço ou produto? Por que ele me escolhe? Porque eu entrego para ele algo dentro da expectativa dele, ou melhor, além da expectativa dele. Eu tiro aquele uau dele, que ele fica tão satisfeito que ele fala, nossa, eu te indico para todo mundo, eu não troco você, você para mim, olha, ninguém põe a mão no meu cabelo porque eu escolho você, né? Isso, naquele momento, não é uma questão da gente deixar o nosso ego, nossa, esse cliente está na minha, né? Não, porque isso tudo pode passar, né? Isso tudo pode mudar. Por que pode mudar? Quando nós não criamos ali um relacionamento e também dentro desse relacionamento nós conseguimos observar os erros que são intoleráveis para esse cliente. Então tem algumas coisas que o cliente não tolera. E nesse relacionamento que nós vamos adquirindo ali de profissional e cliente, nós vamos conseguindo entender o que é para ele intolerável. Porque o que acontece? Ele não vai fechar os olhos para os seus erros ou da sua equipe, ou se você trabalha sozinho, são os seus mesmos, se você tem equipe, o da sua equipe. Ele vai medir, mas o uau que você tira é quando você também tem aquela humildade de reconhecer o seu erro e consertar rápido. Então, causar uma boa experiência para o cliente também é você entender. Se você errou, é igual a gente sempre briga, a gente pede uma segunda chance, mas a gente faz valer aquela segunda chance, conserta e mostra para o cliente que a gente também consegue aí ser bom em fazer o conserto daquilo que a gente fez. Opa, mas tá falando de errar no cabelo? Não, não tô falando só disso, porque pode acontecer erros em todas as esferas do nosso empreendimento. Pode acontecer
ali no agendamento. Olha, já aconteceu com a gente, né? De ter ali, às vezes, uma pessoa no atendimento que não teve ali a total atenção, que não teve aquele cuidado de ser atenta e marcar um cliente, mas não marcar na agenda e aquele cliente chegar e ter outra pessoa no lugar. E a gente tem que ter todo o jogo de cintura para conseguir atender e a cliente ficar realmente chateada, né? E assim parece uma coisa muito desagradável. E são coisas que às vezes fogem, né, da nossa alçada, coisa que você realmente não conseguiu vigiar aquilo, você não conseguiu ver, e o cliente realmente ele fica muito chateado e você corre o risco aí até de perder esse cliente, até que esse cliente aí, ele não volte mais ao seu estabelecimento, mas a gente precisa ter um jogo de cintura e ser bom em consertar os erros, e ali tirar do nosso cliente esse uau, porque a gente sobressair na situação. Ou outras vezes, esperar realmente uma segunda chance de você conseguir aí consertar esse erro. Então, no nosso dia a dia, dentro do salão, tanto na parte técnica, né, que é a gente trabalhando ali, produzindo com as nossas mãos, ou na parte da gestão, pode acontecer erros. Mas nós, como empreendedores, por isso que nós temos que ter essa mentalidade macro, a mentalidade de empreendedor. É para isso que nós estamos te chamando aqui, para essa visão, né, holística. Quando eu falo holística, gente, não é algo assim, nossa, é obscuro, nada disso não. Holístico é enxergar o negócio num todo, por inteiro, né? Como diz em outra live a gente falou, né? Enxergar a empresa como mente, alma e corpo. Então, o holístico é isso, enxergar como um todo. Tem esse significado, pode pesquisar lá no dicionário. O holístico tem a ver o todo, né? O inteiro, o completo. Então, quando nós observamos todas as áreas, nós conseguimos aí realmente ter chance de mais sucesso. Mas se a gente é muito bom na técnica, mas não é tão bom na organização da agenda, na organização de dentro do espaço, isso tudo implica na experiência que a gente vai estar entregando aí para o nosso cliente, né? Uma coisa que a gente precisa fazer, igual eu estava falando muito, solucionar problemas. Clientes compram de pessoas que solucionam. Então, solução. Pensa nisso, guarda isso na sua cabeça. A solução é algo que, como empreendedor, que como gestor, que como um profissional da área da beleza, nós precisamos pensar. Nós temos que ser solucionadores, nós temos que entregar a solução, nós temos que atender essa expectativa ou até superar a expectativa do nosso cliente. O melhor profissional é aquele que é expert, né? Segundo aí uma matéria eu acho que é do Sebrae mesmo que eu li. O melhor profissional é aquele que é expert em solucionar problemas. Então, nós precisamos ser expertos em solucionar. Opa, mas eu nem vou para o trabalho pensando nos problemas. Sim, nós precisamos estar atentos e ser rápidos. O problema aconteceu, resolver rápido. Ou então nos antecipar e deixar tudo programado. Olha, se acontecer isso, não haja assim, haja assim. Porque daí a chance de dar certo é muito maior. Isso é a organização. A organização é a gente pensar antecipadamente. Não a gente ser aquele que só dá o remédio na hora que está doente, mas aquele que faz a prevenção, que previne a situação, que prepara tudo no antes. Eu gosto muito disso, né? Hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa, né, a respeito de uma parceria que a gente está fechando, e aí eu estava conversando e eu falei assim, olha, eu acho que a gente tem que trabalhar sim na antecipação, sim na prevenção, para que o problema não seja aquela explosão e na hora cause um estresse em todo mundo, acaba ferindo parcerias, né? Porque quando a gente deixa as coisas para a última hora, quando a gente deixa para resolver em cima da hora, ou quando a gente não é solucionador, o que acontece? A gente fere as parcerias, e essa parceria pode ser o nosso relacionamento com o nosso cliente, né? E igual assim, a gente não pode
pode achar que a gente está aí podendo perder os nossos clientes de graça, assim, né? Porque hoje tem-se aí uma pesquisa que para você reconquistar um cliente, você gasta muito mais do que você conquistar um cliente novo. Então, essa manutenção do nosso cliente, essa fidelização do nosso cliente é tão importante porque a reconquista, ela é muito mais cara, gasta-se muito mais para reconquistar um cliente. Então, fazer essas prevenções dentro do nosso espaço, pensar holisticamente, num todo, né? Pensar de maneira macro, isso tudo faz toda a diferença. E no final, eu vou deixar algumas dicas aqui de como a gente manter esse nosso cliente dentro do nosso espaço, de que maneira a gente mantém o cliente comprando de nós, porque o que eu falei em uma live atrás, que entre o nosso dinheiro e nós está a venda. Não tem como a gente separar. Então, a venda dos nossos serviços, dos nossos produtos, é o que mantém a nossa empresa aberta, é o que nos mantém como empreendedor. Então, não tem como fazer essa separação. Não tem como falar, eu não quero, eu não vou vender. Não existe, gente. Então, quem não gosta de venda tem que mudar de profissão, porque vai fazer outra coisa, porque na nossa área nós precisamos vender. Nos vender, né? Aqui é aquela autopromoção que a gente já falou numa outra live, né? Vender os nossos produtos, os nossos serviços, solucionando, né, as necessidades aí do nosso cliente. Então, guarda bastante isso. Pensa nisso. Pensa de que maneira você está sendo solucionador. Pensa de que maneira realmente você está tirando aquele uau do seu cliente, aquela coisa mesmo dele querer voltar, dele estar sempre ali com você. Não é qualquer oportunidade que ele já procura um outro profissional. Não, você não vê a satisfação, porque isso pode acontecer. Eu não tô falando que isso não acontece comigo, acontece, mas você se dando o máximo para você tentar ali fazer com que aquele cliente fique satisfeito, porque isso é uma garantia de retorno, né? E o retorno do nosso cliente é que realmente faz com que ele seja o nosso cliente, não é verdade? Então, vamos lá. Então, a gente falou a respeito disso. Solução, né? É algo muito importante. A experiência que a gente entrega, guardar isso, que nosso diferencial não é preço, não é qualidade, não é prazo, não é isso, porque são coisas que cada lugar tem ali as suas possibilidades de atender esses quesitos, e que são quesitos que são nossa obrigação, no sentido de entregar o nosso produto, o nosso serviço de uma forma justa, né, que seja bom para o seu cliente e para você também, porque não tem como, né? Tem uma canção que eu gosto muito que chama Girassol, e ela fala assim: ajudar os outros e me ajudar também. Não adianta eu querer fazer uma coisa que eu não tá dentro do que eu posso só para eu ter aí um diferencial competitivo, mesmo que isso custe o meu enforcamento, né? Mesmo que custe aí eu não conseguir me manter no mercado. Então eu preciso pensar que é ajudar os outros e me ajudar também, tá? Deixa eu ver aqui, que a gente às vezes vai aqui e se perde. Uma coisa que a gente precisa pensar, isso não é maldade, isso não é um julgamento, não existe, gente, cliente fiel, certo? O cliente, ele é fiel enquanto tá sendo vantajoso para ele, enquanto nós estamos conseguindo solucionar os problemas dele, porque a partir do momento, isso é um exemplo, olha só como a gente precisa ter uma mente bem aberta. Eu vou no médico, eu tô com um problema, vou no médico e eu falo para ele: olha, doutor, eu tô assim, assim, assado, e eu não tô bem e tal. Aí esse doutor vai lá e prescreve para mim, faz uns exames e toma isso aqui e tal. E eu volto para casa, começo a usar aquele medicamento que ele me indicou, que ele me receitou, e eu não tenho retorno. Volto nele e realmente não tem solução. O que eu vou fazer?
eu vou procurar um outro médico. Por quê? Porque eu não tô tendo resultados, né? Se eu continuar ali sofrendo só porque não vou em outro não, vou manter aqui, mas continuar sofrendo e às vezes ele não tá conseguindo solucionar, talvez você precisa de procurar outro. Então, com os nossos clientes não é diferente, gente. Isso daí não adianta a gente fechar os nossos olhos. O meu cliente nunca vai me abandonar, porque não é assim que funciona, não é verdade? Se você não está sendo vantajoso, não está tendo retorno para ele, com certeza ele vai procurar alguém que possa ajudá-lo, alguém que possa atender a necessidade dele. Então, nós precisamos pensar nisso. Essa fidelidade, essa fidelização tem que ser boa para os dois lados, né? E muito mais para o nosso cliente, porque eu tenho que tá sendo vantajoso para ele tem que estar tendo resultado, ele tem que estar saindo satisfeito, ele tem que estar entrando ali e saindo melhor do que ele entrou, nesse sentido, assim, com a autoestima elevada, porque a gente precisa pensar que nós não vendemos serviços ou produtos, nós vendemos o quê? Nós vendemos alegria, nós vendemos sorriso, nós vendemos facilidade, nós vendemos oportunidade, a pessoa está ali com o cabelo mais bonito. Então, tudo isso nós temos que pensar. O que nós vendemos não é serviços e produtos, e sim autoestima, alegria, satisfação, né, aceitação, a gente vende beleza. Então, a gente precisa pensar de maneira macro, ok? Lógico, né, que a gente precisa, quando a gente fala assim, não é de uma maneira fria, realmente, nós temos que nos relacionar de uma maneira legal, ter amizade sim, ter amizade, mas a gente não confundir, né, que essa amizade não pode interferir ali na necessidade do nosso cliente e nem ali dentro da nossa postura profissional, porque às vezes algumas pessoas já começam ali a confundir, já começam a agir de uma maneira fora da postura profissional e fazer aquela confusão, e a cliente, ela não fará vista grossa, ela pode rir junto com você, ela pode estar achando legal, mas ela vai refletir se aquilo tudo que está acontecendo está indo contra os valores, a missão, a visão, né? Lembra que nós falamos disso lá na frente, da maneira como ela enxerga a sua empresa, da maneira como ela enxerga você como profissional. Então, a gente não pode confundir esse relacionamento com uma amizade profunda no sentido de interferir na nossa parceria ali com o cliente, né? De entrega, né? Nossa para ele, atendendo a necessidade dele. Então, a gente precisa estar muito atento a respeito disso. E agora, eu quero trazer aqui, né, algumas maneiras de encantar o cliente, né? E isso, sim, vai trazer os resultados aí para nós de compra, né? De compra. Porque hoje o nosso cliente, que é o consumidor dos nossos serviços e produtos, ele precisa de ter decisão de compras, né? Ele decide pela compra, se sim ou não. Ou ele pode ir lá a primeira vez no seu estabelecimento e decidir se vai voltar ou não, se faz sentido para ele aquilo ou não. E tem algumas coisas que são muito importantes, né? Para trazer esse cliente de volta, para trazer essa primeira impressão ou de manter o seu cliente ali. E não adianta a gente pensar, enquanto eu estava preparando essa live, eu estava pensando, porque muitas das vezes, quando a gente já pega aquela coisa de intimidade com o cliente, já tá ali um tempo com o cliente, a gente vai já pegando aquela intimidade com o nosso cliente, a gente vai achando que a gente pode relaxar. Não, se você começou entregando de uma maneira, na verdade a gente precisa sempre melhorar e não retroceder, porque quando a gente fala, boa noite, tudo bem, seja bem-vindo, boa noite, porque senão o que acontece? A gente acaba perdendo aí pontos com o nosso cliente. Então, algumas maneiras aqui da gente trazer esse desejo de compra, né? Por que os clientes compram os nossos serviços ou os nossos produtos? Então, como eu faço o cliente desejar? E uma das coisas dentro do nosso, né, da área da beleza,
nós temos que prestar muita atenção. Hoje, o nosso segmento, ele está envolvido aí na higiene pessoal, né? Lembra que nós falamos ontem. Ele é o mercado da beleza, é o mercado de higiene pessoal, certo? Então, quando nós falamos ali de higiene, nós falamos da aparência, certo? Higiene. Quando você me fala assim, higiene, você imagina uma pessoa limpinha, uma pessoa bem arrumadinha, ou um espaço, né? Você vai tomar um café numa cafeteria. O que é a primeira coisa que você olha? Eu sou muito assim. Meu marido fala assim, você é muito enjoada. Não é questão de ser enjoada, é que a gente quer o melhor, não é isso? Eu acho que isso não é pecado não, gente. A gente tem que querer o melhor sim. Então, quando eu olho para o espaço, eu quero ver se o espaço tem uma iluminação boa, se ele tá bem claro, se tá tudo... Parece que dá aquela impressão boa quando tá tudo muito claro, né? Você olha se tá tudo limpinho, se tá tudo organizado. Então, isso chama muita atenção. Você senta ali na mesa, você já passa o olho ali na mesa, você vê se tá bem arrumadinho. Não importa se é simples. Até eu quero indicar aqui para vocês, o Sebrae, ele já liberou ali o caderno 2020-2021, né, de tendências. E uma das tendências ali é as pessoas buscando prazer na simplicidade. E como que é isso, né? As pessoas não estão preocupadas se as coisas vão ser luxuosas. Tem pessoas até que não querem nem internet no espaço onde elas estão, porque elas querem aquele momento relax, aquele momento de desconexão, porque tá tudo muito agitado. Então tem acontecido muito isso. Depois, vai lá, caderno de tendências do Sebrae, fica fácil ali para baixar, tem muita informação para nossa área, tem muita coisa que a gente pode aí copiar e colar na nossa profissão, na área da beleza, dentro do nosso negócio. É muito legal. Então você que quer ser um empreendedor aí de sucesso, baixa esse caderno do Sebrae 2020-2021, que tá assim fantástico, tá? E aí, uma das coisas que a gente precisa preocupar para trazer esse cliente para comprar, desejar comprar o nosso serviço, realmente é a organização de tudo. Então, o nosso segmento está dentro dessa área da higiene pessoal. Então, realmente, nós estamos dentro da área da saúde, né? Por exemplo, a estética hoje, ela já não é mais só da salão de beleza. O que ela é? Da área da saúde. Então, uma esteticista hoje tem que ter todo lá uma numeração, tem que ter toda uma olha, agora não consigo falar a palavra. Ser regulamentada, né? Toda uma regulamentação para que ela possa aí atuar como esteticista. Então, o nosso espaço, sabendo que nós temos estamos dentro dessa parte de higiene pessoal, né? Cuidados aí pessoais, nós precisamos cuidar muito bem da aparência. Então, essa aparência, como que a gente mantém esse visual ali bem bacana, bem organizado, né? A nossa aparência também tem que estar muito boa, não só do local, dos equipamentos que a gente usa, né? O lavatório, né? Gente, que coisa mais triste é quando a gente vê um lavatório todo sujo, tinta manchada, aquela coisa dá uma impressão ruim. Então a cliente, quando ela chega, dá aquela olhada, já aconteceu isso comigo. A cliente chegar na beira do lavatório, tem uns cabelos lá, ela parar e não prosseguir. Aí eu olho assim rapidinho e vejo qual é o problema. Por favor, aguarde um momento, desculpe. Vai lá, limpa, higieniza e vem. Aí sim a cliente vai sentar para lavar o cabelo, porque elas estão muito preocupadas, né? Outra coisa que eu sempre procurei observar muito as escovas estarem limpas, né? Que a cliente olha assim, tá tudo... Já viu aquelas escovas com aquele monte de cabelo? Isso traz ali para a cliente uma má impressão, sim, do nosso espaço. E às vezes ela só viu até aquele momento aquilo, mas no momento que ela foi em outro lugar e vê diferente, pronto, já era. O nosso pontuação com ela caiu lá embaixo. Então nós precisamos estar atento se tem poeira, se tem cabelo no chão, se a cadeira tá limpinha, tá toda manchada. Então a aparência do nosso espaço, ela é fundamental. A limpeza do chão, né, do banheiro. Então essa preocupação toda nós temos que ter, sim, não é bobagem, porque ainda hoje, 2021, século 21, ainda acontece muito da gente entrar nos lugares, não só tô falando de espaços de beleza, mas entrar nos lugares, lanchonetes, ou
lojas e a gente vê aquela desorganização. E sabe o que traz aquilo? Uma repulsa, uma vontade de voltar para trás e não continuar, né? Então, isso acontece muito comigo. Eu sou, assim, um pouco exigente comigo, então eu acabo exigindo também das pessoas, porque aquilo que eu entrego para as pessoas é aquilo que eu gostaria de receber também. Então, é muito disso. Então, a gente acaba observando dessa maneira, né? Manter o nosso visual como profissional, assim como as pessoas que trabalham com a gente se manter, né? Nós vendemos beleza. Uma vez eu não esqueço, e toda vez que acontece isso eu lembro. Nós vendemos beleza. Então, se nós vendemos beleza, não tem como nós estarmos ali dentro de qualquer maneira. O nosso cabelo tem que estar bonito, as nossas unhas tem que estar bonita, né? Se não, bem curtinha, limpinha. Então, isso é uma preocupação. E às vezes, por causa da gente trabalhar com coloração, é melhor que a gente coloque um esmalte escuro, porque a coloração, ela faz preta. E isso é muito desagradável. E uma outra coisa, né? Que uma vez num treinamento me falaram e eu nunca mais esqueci. Às vezes a gente tá com aquele esmalte assim para metade da unha, sabe? Metade da unha aqui para baixo sem esmalte e a outra com esmalte. Isso é fatal na nossa área, porque as clientes acabam observando. Isso faz parte da nossa aparência para com a cliente. O desejo também dela ali comprar os nossos serviços, nossos produtos, porque lembra da autopromoção? Primeiro a gente se vende, depois a gente vende o nosso serviço ou o nosso produto. Então, a gente precisa se preocupar. Então, a gente tá com uma aparência ali moderna, elegante, por isso que a gente adquire lá na C&E, todo mundo usa preto, para que fique uma coisa assim, padrão, e fique fácil no dia a dia a gente conseguir aí se arrumar, né? Um pretinho básico, um vestido, ou então uma calça e uma blusa, não importa, mas sendo pretinho a gente tá sempre ali arrumadinho. Então, tem que estar essa preocupação. O visual positivo, sabe o que ele faz, gente? Ele traz confiança para o nosso cliente. E isso faz, se ele confiou, fica mais fácil dele adquirir ali o que nós estamos oferecendo para ele. Então, isso facilita muito. Outra coisa que é muito importante, né, nessa preocupação de fidelizar o nosso cliente, de encantar, de que ele compre ali o nosso produto ou serviço, é ouvir o nosso cliente. Ouvir. Muitas vezes, às vezes acontece isso quando o cliente está com você bastante tempo. Ele chega, você já entra, vai fazer isso, já vai levando para o lavatório, não tem aquela escuta, né, de levar para cadeira, preocupar. Vamos, e aí? Qual que é o seu desejo? Em que eu posso te ajudar hoje? Né? O que você veio em mente? O que você está querendo nesse momento? Então, essa escuta, ela é muito importante. Porque por muito tempo, eu vi muitos profissionais fazerem o que eles queriam, né? E às vezes a cliente estava naquele dia que ela não estava bem e ela aceitava, mas depois ela ficava muito chateada, porque realmente o profissional fez o que ele queria. Porque não tem uma escuta ativa ali do cliente. Nós precisamos escutar, né? A escuta ativa do que o nosso cliente deseja, tem aí estudos de que a chance dele voltar se torna assim 70%, porque ele vai lembrar de que eu realmente quero entregar aquilo que ele deseja, ouvir ele. Então, essa escuta ativa do nosso cliente, ela é algo também muito importante. Não sair assim, né, para execução antes de ouvir. Olha, isso é um fato muito bacana. Outra coisa que é muito importante para que eles desejem ali comprar o nosso produto ou serviço, mesmo que a gente esteja aí no meio, às vezes tem ruas que tem 4, 5 salão, né? Aqui não acontece tanto, mas em lugares, cidades maiores aí, eu já ouvi pessoas falar que é assim que funciona. E aí a concorrência é muito grande. E pensa bem, todo mundo está trabalhando, porque na maioria das vezes as pessoas estão preocupando com o que elas estão fazendo, estão inovando o negócio dela, e esse passo agora é inovação, né? A gente buscar tendências, buscar novidades. Por exemplo, esse caderno do Sebrae que eu indiquei aqui hoje, ele tá incrível, ele tá um caderno fantástico, tem muitas coisas que a gente pode aprender para que a gente possa aí crescer na nossa profissão, tá?
Outra coisa importante que tá chegando aqui no fim das dicas aqui, do elencamento que eu fiz, eu não gosto de falar, é realmente trazer essa reflexão, né? Seja claro quanto ao preço e quanto ao tempo de execução do seu serviço. Precisa ser muito claro para o cliente, porque às vezes ele vai com uma ideia de que vai ser rápido, ou vai com uma ideia de que vai ser um preço X, e aí não teve essa conversa, não teve essa clareza, ele acaba se chateando e você acaba aí afastando o cliente de você e ele não comprar mais o seu produto ou o seu serviço. Então seja muito claro, né? Tenha esse hábito, né? Você já sabe o que você quer, você já viu, né? Você já sabe quanto tempo. Às vezes eu me esqueço de fazer isso. Eu percebo que é fundamental, porque se eu tivesse feito, eu evito problemas lá na frente. Quando eu faço, eu evito problemas na frente, porque daí o cliente já olha, então esse tempo todo eu não vou dar, então eu vou marcar esse serviço para outro dia e hoje eu vou fazer um mais assim rápido, porque esse não vai dar. Então essa clareza, ela faz com que a gente aumente as nossas chances de acerto no final, certo? Uma coisa agora muito importante, os nossos problemas pessoais devem ser evitados. Então a gente deve evitar manter um clima de energia positiva. Talvez um bom papo com o cliente, a gente vai no meio desse papo encontrar a solução para o nosso problema. Então a gente deve sim evitar aí levar problema, levar coisas negativas, querer se abrir. O cliente está ali para você ouvi-lo. Então, naquele momento, realmente, mesmo que você chegou ali no ambiente de trabalho mal, isso aí eu tô falando porque eu já ouvi muito cliente falar, você chegou mal, você não deve aí abrir os seus problemas para ele, né? Você respira fundo, eu falo que eu faço a posição de Mulher Maravilha, né? Que isso daí é um estudo neurológico também. Respiro fundo, faço lá meus pensamentos, elevo a Deus, me levanto e vou. Esqueço dos meus problemas, na hora que eu puder resolvê-los, solucioná-los, eu vou lá. E muitas das vezes eu não papo ali com a cliente, porque eu me entreguei ali e tô ali total para ela. Num papo nosso, eu acabo encontrando a solução para o meu problema. Então, ó, é muito importante a gente não misturar. Isso aumenta as nossas chances aí de que a gente consiga vender sempre o nosso produto, o nosso serviço. E o pós-atendimento, que é algo muito importante. O pós-atendimento é algo fundamental. Então, fazer, né, esse pós-atendimento, se preocupar com como a cliente está agindo lá com aquele produto que você vendeu para ela, tá dando tudo certo, ou como tá ali o cabelo dela, ela gostou, combinou com a pele, ela tá se sentindo bem, ela tá conseguindo se olhar no espelho, ela tá satisfeita. Opa, deu um probleminha, vamos resolver, isso não é o problema. Então esse pós-atendimento também, ele é fundamental para que se tenha aí grandes resultados na nossa área, tá? Então, para a gente crescer, para que o cliente compre o nosso produto, deseje comprar o nosso produto, nós precisamos aí ter algumas atitudes empreendedoras, algumas atitudes de empatia, para que a gente consiga aí sempre atender o nosso cliente da melhor forma, né? Então, essa nossa live de hoje é fundamental para o nosso crescimento, porque quando nós estamos na frente de algo que tem um monte de pessoas fazendo a mesma coisa que nós fazemos, nós precisamos aí diferenciar, certo? Eu gosto muito dessa palavra diferenciação, eu gosto muito de aprender a diferenciar, porque nós somos únicos e o que está dentro de nós não está dentro do outro, gente. Então a gente tem que deixar, igual eu falei numa live aí passada, a nossa criatividade subjetiva vir à tona. Então nós precisamos criar na nossa profissão. Nós não podemos ficar preocupado com como o outro está fazendo, e sim tirar de dentro de nós essa criatividade subjetiva, aquilo que é único, para que a gente consiga aí trazer os diferenciais. Porque se o seu cliente está te enxergando da mesma maneira que ele enxerga os outros salão, se você está oferecendo tudo igualzinho que os outros oferecem, realmente ele vai procurar o mais barato. E se o seu não for mais barato, você não vai ser o escolhido, né? Se os nomes aí dos seus tratamentos, vamos dizer, forem todos os mesmos, no sentido assim,
igualzinho que todo mundo faz, todo mundo chega aqui, esse tratamento é para reconstrução e você não entrega algo a mais. Olha, esse tratamento é para... Olha como fica diferente. Eu chego lá para fazer um atendimento e você me fala, né? Um profissional me fala, olha, esse tratamento é para reconstrução. A reconstrução, ela fortalece o cabelo. Pronto, beleza. Agora, quando eu falo para o meu cliente, olha, hoje nós vamos fazer no seu cabelo um tratamento para reconstruir. O que é essa reconstrução? Eu devolver para ele a parte proteica, né? A parte que ajuda aí na resistência do seu fio, que ajuda na devolução de massa, trazer um encorpamento para esse cabelo, vai melhorar aí esse brilho, vai melhorar a força e a resistência do seu fio, eu vou devolver isso, e você fala todos os benefícios do seu tratamento. Ficou muito diferente, né? Esse tratamento aqui vamos colocar o nome, né? A gente, lá na CI, a gente tem o nome da cachoterapia. As pessoas procuram muito. O que é a cachoterapia? A hora que ela chega lá, a gente explica para ela o que é a cachoterapia. Mas a gente mostra para ela também se o cabelo dela tá pronto para receber a cachoterapia. Ou se ela precisa de algo antes disso. Ou se ela precisa de algo a mais do que isso. Então, a gente está sempre atento na necessidade do nosso cliente e na solução que ele está vindo buscar. E aí a gente vai indicar sempre aquilo que vai dar resultado. Então a gente precisa pensar nisso. A experiência, ela não vale se a gente não entregar um resultado. Então o nosso cliente precisa ver resultado, porque ele compra de nós pelos resultados. Ele não compra de nós porque ele tá tendo dinheiro lá e não tá tendo onde gastar e vai comprar. Pelo contrário, ele quer comprar resultados. Então, nós, como profissional da área, nós precisamos entregar resultados. E para entregar resultados, gente, não tem como eu fugir do estudo. Eu preciso estudar sobre as técnicas, as novidades, as tendências. Eu preciso estudar sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre diferenciação. Eu preciso estudar sobre tudo isso. Então, a dica de hoje, pega o caderno do Sebrae e bora estudar, bora crescer, bora aprender, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, ok? Então, essa é a nossa live de hoje, né? Por que os seus clientes compram aí os seus serviços ou até mesmo os seus produtos. Então, a gente explanou isso e espero que faça sentido para você, porque para mim faz total sentido, né? Total sentido, e são coisas que realmente hoje eu pude refletir em mais algumas coisas e algumas melhorias que eu preciso fazer, né? Porque melhorias, elas têm que ser contínuas, continuamente. Não adianta a gente achar que a gente está pronto. Cada dia você vai vendo que você precisa melhorar. Então, as melhorias precisam acontecer. Então, eu deixo aqui um beijo no seu coração, um excelente final de sábado, um excelente domingo para você, né? Que você possa aí realmente crescer como pessoa, como mãe, como esposa, como profissional, e aí ser ilimitada. Ir além é o nosso desejo, tá bom? Ou você, homem, que também possa se desenvolver, crescer como pai, como esposo, como profissional e ir além. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa contribuição, que você possa refletir para o crescimento, porque é só isso que nós desejamos, ok? Beijo no coração, ficar com Deus, até amanhã, né? Amanhã às 8h30 nós estamos aqui com mais um tema aí super especial. Ficar com Deus. Boa noite!